Olá pessoal, muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Para você que faz parte já da nossa comunidade, você já sabe que todas as segundas-feiras e quartas-feiras nós sempre colocamos uma mensagem nova aqui no nosso canal. Quarta-feira a gente coloca uma série especial, exclusiva aqui para o nosso canal, e nas segundas-feiras nós colocamos as mensagens que são ministradas na nossa igreja local, na sede da Igreja Fonte da Vida, em Goiânia. Hoje é segunda-feira e eu tenho a certeza que essa mensagem vai falar muito ao seu coração. Mas antes eu quero te pedir para curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não fez. Isso vai ajudar o algoritmo do YouTube a entregar esse vídeo para ainda mais pessoas e fazer também a sua parte de compartilhar nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que ainda mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas em nome de Jesus. Abre o seu coração, porque Deus vai falar com você. Lucas 9, verso 22, a palavra de Deus diz assim: E disse, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Olha que tremendo. A Bíblia nos ensina que a cruz de maneira nenhuma foi uma dificuldade normal, foi uma oposição normal, muito pelo contrário. A cruz é a representação da pior ameaça que um ser humano poderia enfrentar, da maior dificuldade que a humanidade enfrentaria. Deus, que havia se tornado carne para nos redimir, para nos reconciliar com Ele, nos reconciliar com o Pai, estava morrendo ali no Calvário. E a Bíblia nos ensina que aquilo que era para ser o pior acontecimento da humanidade se tornou no melhor acontecimento da humanidade. Porque sem a cruz de Cristo, nenhum de nós estaríamos aqui. Sem a cruz de Cristo, nenhum de nós teríamos sido libertos, restaurados e reconciliados com o Pai. Aquilo que era para ser o pior, aparentemente falando, se tornou o melhor. E eu quero traduzir isso para o teu contexto, para o teu dia a dia. Se você está enfrentando aí a pior ameaça que você já enfrentou, se você está enfrentando o pior problema que já passou na sua frente, se lembre da mensagem da cruz, porque quando Jesus entra na história, aquilo que era para ter sido o pior, se tornou o melhor acontecimento de todos. E eu quero profetizar isso sobre esse problema, sobre essa dificuldade que você está enfrentando, em o nome de Jesus. Mas a maneira que Jesus ele enfrenta a cruz nos ensina como nós também temos que enfrentar os problemas do nosso dia a dia, como nós também temos que enfrentar as cruzes que estão adiante de nós. Cruz literalmente é um sinônimo de prova, um sinônimo de dificuldade, e a maneira que Jesus enfrentou ela nos ensina como nós também temos que enfrentar os nossos problemas. Nesse verso que Jesus, ele diz aqui no verso 22, essas poucas palavras que ele usou, nos ensina muito sobre como nós devemos enfrentar também os nossos problemas. Momentos antes dele passar por tudo aquilo que ele enfrentou, ele vira para os discípulos, ele diz: é necessário que o Filho do Homem seja entregue, que sofra muitas coisas, que sofra na mão dos religiosos, dos mestres da lei, que morra, mas ao terceiro dia ele irá ressuscitar. Olha que tremendo, olha que poderoso. Aqui nas frases de Jesus, nas palavras de Jesus, eu aprendo alguns princípios poderosos que eu gostaria de compartilhar com você. Em toda a fala de Jesus, em se tratando da cruz, primeiro, nós percebemos que Jesus sabia que a cruz jamais sairia do controle do Pai. Por mais inusitada que fosse, por mais difícil que fosse, a cruz jamais sairia do controle do Pai. Nós percebemos isso também lá em Lucas 22, um texto que eu li na semana passada, quando Jesus ele vai orar ali no Getsemane, e ele sofre com muita angústia, com muita ansiedade, de tal modo que o seu suor era como sangue, ele soa sangue.
E ele faz aquela oração, ele diz: Pai, se possível, se há essa possibilidade, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Até na hora mais difícil, ele sabia que o Pai tinha uma vontade, tinha um desejo, um plano, um propósito. Até na hora mais difícil, Jesus sabia que o Pai não ia perder o controle. Ah, meu irmão, esse é um conhecimento libertador para toda e qualquer dificuldade que você enfrentar. Por mais que a cruz seja difícil, por mais que ela cause um sofrimento temporário, por mais que a cruz seja aí inusitada, algo muito complexo de enfrentar, a cruz não sai do controle do Pai. O seu problema não saiu do controle de Deus, porque o nosso Deus jamais perde o controle. Isso é libertador. Isso é para edificar a tua fé. Isso é para te dar alegria no meio do caos. Porque se a Bíblia nos ensina que Deus, Ele não perde o controle, a Bíblia também nos ensina que o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Em outras palavras, Ele pode todas as coisas. E o seu agir, ninguém pode impedir. Não é homem, não é circunstância, não é o diabo, ninguém pode deter o agir de Deus. Ele não sai do controle e Ele é o Todo-Poderoso. Na hora que Ele quiser interromper um problema, na hora que Ele quiser acabar com o problema, Ele acaba, porque Ele é Deus. O seu agir ninguém pode impedir. A Bíblia nos ensina que Ele não só é o Todo-Poderoso, mas a Bíblia nos ensina também que Ele é um Pai cheio de amor, que te ama com um amor perfeito. Um amor tão grande que a Bíblia nos ensina que Ele tem, que Ele quer o melhor para cada um de nós. Um amor tão grande que a Bíblia nos ensina que sim, Ele quer o seu bem. Um amor tão grande que é apesar dos nossos feitos. Um amor tão grande que se compara ao amor de um pai para o seu filho. Um amor dos pais para com as suas crianças, um amor incondicional. É importante você ter conhecimento sobre o amor de Deus, porque a Bíblia nos ensina que o amor de Deus é o remédio para vencer o medo. A Bíblia nos ensina que esse perfeito amor lança fora todo medo. Saiba que a cruz nunca sai do controle de Deus. O seu problema pode sair do seu controle, mas ele não sai do controle de Deus, do Deus que é o Criador dos céus e da terra, no Deus que com a sua palavra pode criar um universo, do Deus que é o Todo-Poderoso, Rei dos Reis, mas também é um Pai cheio de amor, que te ama com um amor perfeito, sem igual e incondicional. O seu problema não saiu do controle de Deus. Nós aprendemos com a fala de Jesus que Ele sabia que a cruz não sairia do controle do Pai, e Ele sabia em todos os momentos que a cruz não seria o seu fim. Ele por algumas vezes, Ele repetiu, Ele declarou: é necessário que o Filho do Homem seja entregue, que morra sim em frente à morte, mas ao terceiro dia Ele vai ressuscitar. Até então a morte era o fim, mas quando Jesus entra na história, aquilo que era para ser o fim, deixa de ser o fim. Quando Jesus entra na história, há sempre uma reviravolta, e a morte, que era o pior inimigo do homem, é vencida de uma vez por todas, de tal modo que a morte não é mais o fim. É assim que você tem que olhar para os gigantes que estão à sua frente hoje. Como a cruz não seria o fim de Jesus, esse problema não vai ser o seu fim. Essa enfermidade não vai ser o seu fim.
Essa crise lá no teu negócio, na tua empresa, não será o seu fim. Essa crise no teu casamento não será o seu fim. Esse problema não será o seu fim. Pode ser difícil, pode ter um momento aí de dor, de dificuldade, mas ao terceiro dia vem a ressurreição, ao terceiro dia vem a intervenção celestial, ao terceiro dia vem a reviravolta, ao terceiro dia o milagre acontece. Esse problema não vai ser o seu fim. Todas as vezes que o inferno gritar dizendo que vai ser o seu fim, que acabou para você, que não tem saída, se lembre que quando não tinha saída lá para Israel, Deus fez o inusitado e abriu o mar. Ele fez aquilo que não havia sido feito ainda. Quando o povo disse que seria o fim, tinha uma muralha intransponível diante deles. Deus fez com que a muralha caísse no chão e não foi o fim. Da mesma forma, não será o seu fim. Jamais enxergue o problema como um ponto final, porque nenhum problema é um ponto final para o nosso Deus. Ele pode todas as coisas, Ele é o Todo-Poderoso. Você pode não estar enxergando uma solução, mas a tua responsabilidade não é trazer a solução, é confiar naquele que pode trazer a solução. Ele sabia que a cruz não sairia do controle do Pai, ele sabia que a cruz não seria o seu fim, e ele sabia que Deus tinha um propósito para a cruz. Deus, ele tinha um plano para a cruz. Da mesma forma, entenda que os seus problemas não saem do controle de Deus. Da mesma forma, entenda que o seu problema não vai ser o seu fim. E entenda que Deus tem um plano para cada problema que você enfrentar. Deus tem um plano para cada dificuldade que você enfrenta. Romanos 8:28 nos ensina de uma maneira bem clara. Ele trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um plano para cada problema que você enfrenta. E isso é para trazer alegria, paz para o teu coração, porque o Todo-Poderoso, o Pai que te ama, tem um plano para cada problema que você está enfrentando. A Bíblia nos ensina que os planos do Senhor, lá em Jeremias 29:11, não são de mal, pelo contrário, isso nos ensina que nenhum problema que você enfrenta vai acabar te prejudicando, muito pelo contrário. Quando Jesus entra na história, até a maldita cruz se torna uma bênção para cada um de nós, até a maldição vira uma bênção. Até a traição de Judas acaba te beneficiando. Até o inusitado, aquilo que sai do controle do homem, acaba se tornando um instrumento de bênção para o servo do Senhor. Deus tem um plano, Deus tem um propósito para cada problema que você enfrenta. Eu costumo falar que o Deus soberano, Ele não permite que o problema aconteça aleatoriamente com o seu servo, muito pelo contrário. Ele te ama demais para permitir que você enfrente o aleatório. Ele te ama demais para permitir que você enfrente um problema em vão. A Bíblia fala que Ele trabalha em todas as coisas. O problema não acontece com o servo do Senhor, mas o problema acontece para o servo do Senhor. Desde o início, Deus já tinha determinado que Jesus viria e morreria numa cruz. Quando Ele nasceu, Ele já nasceu com esse propósito. Em determinado momento da sua caminhada, Ele seria entregue, Ele passaria por aquela prova, mas a prova não sairia do controle de Deus, a prova não seria o seu fim, e Deus tinha um propósito para aquela prova.
Deus não permite que você enfrente um problema sem antes te dar o escape e dar a palavra de vitória para você prevalecer sobre esse problema em nome de Jesus. Saiba que o problema não aconteceu simplesmente com você, mas o Deus soberano permitiu que ele acontecesse para você, para que ele acabasse te beneficiando, te abençoando em o nome de Jesus. Amém?